É um grande prazer aqui estar com vocês. Não sei se é a segunda ou terceira live, não sei, mas estamos tentando ser consistente. A gente vai falar aqui de consistência no conteúdo. Nós temos pouquíssimo conteúdo para professor na internet. O conteúdo que a gente encontra é muito genérico, né? E a gente quer trabalhar isso, né? Moldar o conteúdo para falar a linguagem do professor, tá bom? Eu só queria que a gente vai falar de participação, vai falar de engajamento aqui, então eu queria que todo mundo que estivesse aí desse um oi, por favor, aqui no bate-papo. Professor Helder, dizer que está ouvindo bem, professor Ivan já falou. É um prazer, um grande prazer, professor Helder. Está faltando eu dar uma ligada para você para a gente bater um papo, né? E até para você contribuir também aqui com a gente. Professora Lia, professor Monique já falou, o professor Márcio está por aí também. E vamos lá. Vou começar falando, pessoal, sobre o que iremos falar aqui, né? Do que falaremos. Do que falaremos aqui nessa live, né? Primeiro, do que falaremos. Vou passar o slide aqui. O professor Helder está fazendo grande diferença aqui na ProAluno, já gravou de diversas formas, estou só reparando para aprender também. E depois vou convidá-lo para mostrar essa nova forma de gravar, achei muito interessante, professor, viu? Já é nosso convidado. Mas vamos lá. Pessoal, vamos primeiro, vou colocar aqui os tópicos do que nós vamos falar. Vamos lá. O primeiro são as formas de atrair aluno, né? Quais são essas formas? Deixa eu colocar aqui. Tem duas formas básicas de atrair aluno. Vamos falar sobre elas, né? Duas formas básicas de atrair aluno. Também eu quero falar aqui para vocês sobre o case, um famoso case que eu conheço muito bem, um famoso case que vai sempre estar aqui. O case Ronieri. Eu vou falar do meu case. O que é o meu case? Né? Vou falar como eu conquistei meus primeiros clientes na internet, tá bom? Vou falar quais foram as estratégias básicas que eu usei e também vou falar quais foram os principais canais que eu consegui colocar clientes, né? Clientes pagantes, não seguidores. Há uma grande diferença de cliente para seguidor. Anota isso aí. Cliente é uma coisa, seguidor é outra. Conheço muita gente que tem pouquíssimo seguidor e vende bastante porque o índice de conversão é alto. E tem gente que tem milhares de seguidores aí e não consegue vender. Por quê? A gente vai falar sobre isso também, tá bom? Chegando mais gente aí, o professor Fernando chegou. Duas formas de atrair clientes, case Ronieri, e vou falar também de mais um case aqui, que é o case ProAluno, tá bom? Deixa eu anotar aqui, colocar case ProAluno. Então, são os três principais assuntos aqui. Duas formas principais de atrair clientes, case Ronieri, case ProAluno, tá bom? Dentro disso aí, a gente vai destrinchar cada um. Antes de entrar nesses três assuntos, quero falar uma coisa para vocês que, para mim, é muito, mas muito claro toda vez que eu estou lidando com clientes, estou lidando com pessoas que estão consumindo um conteúdo e tem que fazer alguma coisa com esse conteúdo. E eu quero a opinião de vocês, se vocês passam por isso com os alunos de vocês, ok? Eu vou colocar aqui que é uma estatística minha, não é baseada em pesquisa, mas é uma estatística minha. Das pessoas que escutam algo e as pessoas que fazem algo com o que escutam, né? E aí vocês compartilham comigo se faz sentido para vocês com os alunos de vocês. Com o professor, eu tenho certeza que faz, né? Por quê? Porque eu já falei com dezenas, se não centenas de professores. Hoje, nós temos basicamente
acho que chegamos a mais de 1.200 professores. Eu devo falar com pelo menos 10, 15 professores por dia. E hoje eu falo muito menos, mas no começo da ProAluno, eu falava, não só falava pelo WhatsApp, mas falava por ligação, fazia reuniões, e ainda hoje eu faço 2, 3 reuniões por semana com o professor, e é dessa experiência com o professor que eu estou trazendo essa estatística para vocês, que é basicamente, né, os tipos de professor, mas eu vou colocar assim, tipos de professor, de alunos, tá bom? De alunos não, tipo de pessoas, para não dizer que é só professor. Mas como a gente está falando para professor, eu vou falar da minha experiência, né? O que eu observo? Que 80% das pessoas que eu coloquei assiste, né? Quem assiste ou quem vê, quem escuta, quem recebe o que a gente está comunicando, quem lê o que a gente escreve, mas 80% das pessoas que recebem o que a gente está comunicando apenas assistem, né? Vê a vida passar, vê o conteúdo passar, enfim. 80% escuta, mas não executa. Escuta, mas não executa. 80%. E eu tenho certeza que com os alunos de vocês é a mesma coisa. Você fala, repete, faz exercício, faz simulado, grava vídeo, mas não executa o que a gente está falando. E pode acontecer aqui que eu vou falar alguma coisa e você falar assim, mas eu já sabia. Uma coisa é saber, a outra é executar, e a outra é repetir, e a outra é metrificar. Uma coisa é saber, tá bom? Mas testar, executar, ver o que deu certo, ver o que deu errado, é completamente diferente, tá bom? Então, 80%, e se a gente fizer aqui, depois eu posso medir isso aqui, né? Eu posso ver quantas pessoas assistiram, dá para saber, quantas pessoas ficaram até o final, dá para saber também, dá para saber quem assistiu todo o vídeo, e futuramente dá para saber quem executou o que a gente vai comentar aqui. Então, não seja essa pessoa, não seja a pessoa que só vê, que só escuta, que só fica 2 minutinhos na live, fica só 3 minutos. Muita gente confunde, porque é um conteúdo gratuito, é um conteúdo de baixa qualidade, é um conteúdo que não vai agregar. Pelo contrário, né? Quando eu me disponho em qualquer momento a fazer qualquer coisa, eu me disponho a me entregar 100%, porque eu sei que também vocês estão dispostos aí do outro lado, pararam um tempo da sua vida, pararam um compromisso, adiaram, enfim, mas estão dispostos do outro lado aí a fazer a diferença realmente. Então, não seja essa pessoa que somente assiste, só vê e não coloca em prática. Quem é o segundo tipo de pessoa? É a pessoa, isso aqui eu vi muito na ProAluno, que, a meu ver, talvez seja até um pouco pior do que o primeiro, que é aquele que começa, aquele que começa e não termina. Para vocês terem ideia, pessoal, hoje a gente tem mais de 1.000 professores, né? Apenas deve ter, mas esses 1.000 a gente dobrou aqui, está com 2, 3 meses, eu já vou explicar lá no case para o aluno como é que a gente dobrou esse número de professores. Mas quando nós tínhamos 500, apenas 3 ou 4, não, 5 a 15 professores, em média 10 professores eram responsáveis por 90% do conteúdo da ProAluno. E dentro desses 90%, né, que representavam os outros 20% de faturamento, existia muitos professores que começaram a fazer o curso e desistiram no meio do caminho. Muitos professores mesmo, né? Começaram, fizeram 1, 2, 3 aulas e desistiram, né? Existe um professor que é um caso clássico, né, que planejou um curso de 30 aulas, planejou, né, escreveu, enfim, gravou 3 aulas e depois mandou um áudio para o suporte dizendo que não ia terminar o curso, 30 aulas, gravou 3, porque só tinha vendido 5 vezes 5 cursos e não dava para pagar a câmera que ele comprou. Imagina só, a pessoa estava mensurando o sucesso do curso dele com 3 aulas gravadas e com o valor da câmera que ele gravou, né? Isso é impressionante.
Ontem eu conversei com o Soares e ele estava relembrando o grande case dele. O Soares, no primeiro curso, era um curso de Direito Administrativo para a Polícia Militar do Tocantins, vendeu um curso, ele gravou o curso inteiro. Hoje, depois de um ano e pouco, qualquer curso que o Soares coloca na casa, né, na Proluno, ele vende por baixo 100 vezes, por baixo, né, praticamente qualquer curso. E ele não é exceção. A maioria dos professores que começaram com poucos cursos vendidos e foram formando uma base. Porque o que a pessoa não entende é que, além da venda, o que o professor consegue é visibilidade. Além da venda, ele consegue visibilidade. Por quê? Porque ele pode vender 10, 15, 20, mas 100, 200, 500 pessoas viram ele falando do curso dele. E essas 20 pessoas, se o curso for bom, pode ter certeza que ele vai falar, em média, cada um para 5, 6 pessoas. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Beleza? E, finalmente, nós temos a minoria, que é as pessoas que fazem acontecer. Eu coloquei aqui 5%, mas às vezes é bem menos, né? Bem menos. Os que fazem acontecer. Você tira isso, né? Eu estou falando aqui de professor, porque é uma live de professor para professor, mas isso é geral, pessoal, geral. E você pode ver isso com seus parentes, pode ver isso com o vizinho, pode ver isso com o aluno. É a minoria que faz acontecer, ou seja, é a minoria que pega o que aprendeu e coloca na prática. E é isso e eu queria começar com isso, por quê? Porque algumas coisas que eu vou falar aqui, talvez você já tenha escutado, mas não colocou em prática, ou da forma que é para colocar, com a constância que é para colocar, enfim, não colocou em prática da forma que deveria ser feito. Bora lá, vamos falar do primeiro. Duas formas, as duas principais formas de atrair aluno. Deixa eu colocar em outro slide aqui. É isso aí, professor. Preciso quebrar paradigmas, né? Sair da maioria. Eu sempre falo que a maioria não é muito interessante de se seguir, né? A maioria não é muito interessante de seguir. E vamos fazer aqui. Se você está aqui, com certeza você já está fazendo a diferença, né? Se você está aqui, você já está fazendo a diferença. Pegar conhecimento e colocar na prática, né? Duas grandes formas de atrair aluno, né? Duas grandes formas. Vamos lá, deixa eu escrever aqui, deixa eu mudar de cor, botar um azul, pronto. A primeira forma é botar conteúdo pago, ou o famoso ads, né? Conteúdo pago. Essa é a primeira forma. O que é conteúdo pago, né? É toda a propaganda que você vê hoje em dia, né? Facebook Ads, LinkedIn Ads, Google Ads, YouTube, aquela propaganda que aparece no começo, a do fim do Facebook, do YouTube, no meio. Toda essa propaganda é uma forma de atrair cliente para o que você quer. Se você for observar hoje, né? Hoje nós temos por baixo, umas 20 formas de se colocar dinheiro e atrair cliente. Por baixo, umas 20 formas. Se a gente voltar 10, 15 anos atrás, nós tínhamos no máximo 2 ou 3 de acesso e caríssimas. Você tinha propaganda de TV, muito, muito caro, outdoor, jornal, talvez rádio, né? Hoje você consegue colocar 5, 10, 15, 20 reais e atrair esses clientes, né? Atrair o cliente. Só que duas grandes barreiras. Vou colocar aqui duas grandes barreiras para que isso aconteça, né? O professor não está disposto, vou colocar aqui, botar outra coisinha aqui. O professor não está disposto a aprender, né? Aprender sobre tráfego. Geralmente o professor não está disposto a aprender sobre tráfego.
é a primeira barreira. O que é tráfego, né? O que é tráfego? Conseguir colocar dinheiro, escolher público, configurar para que o seu anúncio vá para as pessoas certas. Isso é tráfego, né? Mas quem é que já parou aqui para ler, por exemplo, a central de ajuda do Google Ads? Quem é que já parou aqui para ler a central de ajuda do Facebook? Quem é que já parou para ler a central de ajuda do Instagram falando sobre tráfego, né? E o que isso acontece? Né? Com essa barreira, você não anuncia e quando anuncia, que é a segunda barreira, perde dinheiro, tem medo de perder dinheiro. Então, a segunda barreira é justamente essa, medo de perder dinheiro ao anunciar. Então, medo de perder dinheiro ao anunciar. Então, veja só, nós temos duas formas de atrair os alunos. Pagando, né, colocando dinheiro em tráfego. E, primeiro, você tem que conhecer quais são as formas de tráfego. Você sabia que o LinkedIn é uma forma de tráfego? Tem como você colocar dinheiro lá? Você sabia que você tem como colocar dinheiro no YouTube? Claro, você viu propaganda, mas você sabe qual a diferença? Quanto custa colocar no Google Ads? Quanto custa colocar no Instagram? Sabe-se que custa diferente? Sabe se o seu público está lá no Instagram? Sabe se ele está no YouTube? Sabe se ele está no Facebook? Enfim, se você não souber, você vai perder dinheiro, mas... E mesmo se você souber onde é que está, você tem que saber alguma coisa de tráfego. Eu sempre falo que os 3 pilares do professor que está na internet são marketing, vendas e tecnologia. O marketing é conteúdo pago, é um dos pilares do marketing, das vertentes do marketing. Hoje em dia, é entender sobre tráfego, é entender como colocar dinheiro, né? Esse mês, eu pessoalmente, né, estou mudando minha estratégia, esse mês de agosto, estou mudando a minha estratégia de comunicação nas redes sociais, né? Durante um tempo, eu vou falar do meu case lá, daqui a um pouquinho mais na frente, mas durante um tempo eu foquei muito em aluno, né? E tive muito resultado com aluno. Mas estou mudando agora e estou reaprendendo a usar o tráfego pago. E para isso, eu estou colocando de 10 a 20 reais por dia no Instagram. 10 a 20 reais. Com isso, o que eu estou fazendo? Aprendendo sobre o meu público, sabendo quem está curtindo, sabendo quem está interagindo, sabendo quem está comentando. E vou fazer isso durante 45 a 60 dias. Ou seja, se você calcular aí, eu vou gastar de 300 a 600 reais. Mas aí você pode perguntar, mas eu tenho que ter 200, 300 reais para gastar. Não, você não precisa ter esse dinheiro. Mas se você for optar por atrair no Facebook Ads, primeiro estude para depois entender o quanto você precisa colocar dinheiro para a sua estratégia, tá ok? Então, pessoal, um conselho que eu dou para vocês. Se vocês quiserem vender pela internet, se vocês querem vender, né, pela internet, é fundamental que vocês entendam de conteúdo pago. Não precisa ser o rei do tráfego na internet, não precisa entender de campanhas, não precisa gastar dezenas de reais, mas você tem que saber o mínimo de configuração. Não precisa ter medo de entrar lá no gerenciador do Facebook, escolher público, selecionar, ver o tamanho do público, ver as linhas de interesse. Não precisa ter medo. Com o tempo, você consegue sim fazer campanhas, vou usar essa palavra, campanhas decentes, ou seja, que você consegue colocar uma quantidade razoável de dinheiro e já ver o resultado disso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo dessa própria live aqui. Eu coloquei 20 reais de divulgação. Não, 30 reais de divulgação. 30 reais. E 30 reais me gerou 5 leads. 5 leads. Ou seja, cada lead me
custou quanto? R$6, tá bom? R$5, vou colocar aqui, acho que fica mais fácil, né? Deixa eu colocar escrevendo, ver se vai. Então, eu coloquei R$30, né? Nesse webinar, como teste mesmo, né? Coloquei R$30 e esses R$30 me geraram, vou colocar aqui, me geraram 5 leads. O que é um lead, né? Se você não souber, lead é um contato, né? Nome e e-mail. Então, cada lead me custou R$6. É caro? É barato? Não sei ainda. Por quê? Porque eu vou analisar e ver se essas pessoas, primeiro, assistiram essa live, vou saber se elas assistiram realmente, e depois vou ver se elas irão lançar algum curso na ProAluno. Se, imagina só, um desses leads aqui, gravar apenas um curso e esse curso faturar R$1.000, eu pago esses R$30 que eu gastei, ó, muito fácil. Então, esse cálculo, que é o chamado ROI, vocês têm que fazer quando forem fazer campanhas. Saber o quanto investir, que é o ROI, retorno sobre o investimento. Saber quanto investir para depois saber se vale a pena ou não. Eu estou dando aqui um pequeno exemplo. Eu só quero que desperte na sua cabeça que uma das formas de atrair, não se engane, vai ser com pagamento, né? Muitas vezes a gente se esquece de que Instagram, WhatsApp, Facebook, todas essas, YouTube, são empresas multimilionárias, multibilionárias. Eu falando aqui, voltou. É isso. Essa primeira parte aqui, eu quero falar para vocês justamente isso, né? Que o alcance orgânico vai ficar cada vez mais complicado. Eu estava lendo algumas pesquisas que a previsão para 2019 é diminuir ainda mais de 10 a 20% o alcance orgânico, que já está diminuindo drasticamente, né? Eu lembro muito bem, eu tinha uma página do Google no Facebook que tinha 1.000 pessoas lá nessa página, que quando eu mandava alguma coisa, cara, era 200, 300 curtidas nessa página. Hoje em dia, se você tiver uma página com 1.000 pessoas, se 3 pessoas curtirem, é um milagre, né? Porque o alcance orgânico está ficando cada vez menor. E você tem que aprender a utilizar esse tipo de atração de cliente. Você tem que aprender até para contratar alguém. Se você quiser contratar, e é um profissional extremamente caro hoje em dia, um marqueteiro de tráfego, até para contratar você precisa aprender, beleza? Então, essa é a primeira forma de atrair cliente, que é a forma de conteúdo pago. Vamos para a segunda forma, que eu acho que vocês já adivinharam, né? Do que se trata, a segunda forma, mas não seria nem a forma, mas as dicas que eu quero dar para vocês sobre isso, né? Gratuito, né? Conteúdo gratuito. Pessoal, pode ir guardando as perguntas aí, no final quero responder, deixar um tempo aí bem bacana para essas perguntas que forem surgindo, mas podem ir comentando aí, beleza? Então, conteúdo gratuito. Ronieri, eu já sei que é importante fazer conteúdo gratuito, eu sei que tem que fazer, eu sei, mas aí vamos lembrar aqui, você está em que fase, né? Na fase de saber da importância ou na fase de fazer acontecer, né? Porque saber é uma coisa, saber, você está aqui, nos 80%. Você sabe que é importante fazer conteúdo gratuito, sabe que todo mundo fala isso. Ontem eu estava conversando com o professor Soares, né, para gravar um podcast que a gente vai lançar aí daqui a pouco. E é um conteúdo gratuito, né? É um conteúdo gratuito. Esse aqui é um conteúdo gratuito que você tá vendo. Mas ontem eu estava conversando com ele e lembrando com ele qual é a quantidade de conteúdo gratuito que ele lançou durante esses últimos 12, 18 meses. Cafezinho com Soares, né? Várias live classes, enfim, né? O professor Márcio Lima também está aqui. Ele também é um cara que derrama, vamos falar assim, conteúdo gratuito na internet.
No ano passado, eu acho que ele gravou mais de 100 vídeos no YouTube com dicas de informática. Mais de 100, imagine só. Eram dicas de 3, 4 minutos. Não sei se ainda está no ar, mas era muito, praticamente todos os dias uma dica. E isso gera retorno? Com certeza. O professor Soares é um dos professores, por exemplo, um dos professores que mais venderam na ProAluno. Vendeu dezenas de milhares aí de reais. Vendeu bastante mesmo. O professor Márcio Lino da mesma forma. Enfim, você pode ter certeza que conteúdo gratuito faz total diferença. O grande problema que eu vou falar aqui é dois grandes problemas. É o desconhecimento, vou botar de vermelho aqui, o desconhecimento das formas, né? Deixa eu colocar aqui. Pronto. O desconhecimento das formas de produzir conteúdo gratuito. Esse é o primeiro problema, né? Aquele professor que topa, não, eu sei que tem que produzir conteúdo gratuito, sei que tem que produzir conteúdo gratuito, sei que é importante, desconhecimento. Vamos supor que ele venceu essa barreira, quero produzir. Mas a grande maioria se limita a fazer o que todo mundo está fazendo, né? Se o pessoal está produzindo vídeo no YouTube, vou produzir vídeo no YouTube. Se o pessoal está fazendo live no Instagram, está fazendo live no Instagram. E, né, já vou falar do segundo problema do conteúdo gratuito. E eu posso garantir para vocês que eu consigo, não vou falar aqui não, mas eu consigo fazer um webinar inteiro dando 50 formas de você fazer conteúdo gratuito. 50, por baixo, 50. Porque temos muitas formas de fazer conteúdo gratuito. Deixa eu citar algumas aqui para vocês, que eu não sei se vocês conhecem, né, ou se vocês já pensaram em se arriscar a fazer, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quem acha difícil, né? Quem acha difícil ou pensou em fazer um podcast? Alguém aqui já pensou em fazer um podcast? Está sendo gravado assim, viu, Marcelo? Está sendo gravado assim. Alguém já pensou em fazer um podcast? Cara, o podcast, pode anotar aí, professor Elton, pode anotar. O podcast ainda está engateando. Se é que ele nasceu aqui no Brasil. Se é que ele nasceu. É um poder tão grande, tão fácil de se fazer, que é quase um pecado você não tá fazendo podcast na sua área. Quase um pecado. Mas é algo a longo prazo. Você faz hoje para colher mais na frente. Eu fiz um podcast, eu vou falar do meu case, fiz um podcast com 33 episódios, chamado Superacast, né? Era a maior trabalheira na época 2 anos, né? Hoje melhorou muito, né? Quem quiser dicas, eu posso... Massa, professor. Eu posso dar uma dica de uma ferramenta que eu vou usar, comecei a usar, na verdade, né? Que facilita muito a nossa vida. Algumas ferramentas, 2 ou 3. Mas podcast é algo fantástico para que você possa entrar. E olha, vou ampliar um pouquinho aqui o podcast. Olha como você pode aproveitar o podcast, né? Vou dar mais algumas dicas aqui. Isso aqui nem estava no roteiro, mas vou dar alguma dica, né? Quando você grava um podcast, você pode fazer em formato de vídeo. Ou seja, você... Como eu fiz ontem com o professor Soares. Deixa eu colocar aqui outro formato aqui. Sei lá, botar asterisco. Ixi. Botar aqui... Pronto. Você pode fazer um podcast em formato de vídeo. Ou seja, você grava, né? Grava o podcast, grava o vídeo, já tem o vídeo e tem o podcast. Então você já tem 2 materiais. Um terceiro material é, vou colocar aqui, a transcrição. Né? A transcrição do podcast, exatamente.
Você tem um podcast, tem o vídeo, tem a transcrição, só aí já são 3 materiais gratuitos que você tem na sua mão com uma única produção. E tem mais um, né? Ali, eu posso botar mais uns 5 aqui. Eu gosto muito desse assunto, pessoal. Gosto muito, muito, muito mesmo, de produção de conteúdo. Você pode fazer o vídeo, pode extrair o áudio, podcast, a transcrição, e você pode também colocar o vídeo, né, a gravação, parte da gravação do áudio ou do vídeo no próprio Instagram, né? Você pode fazer parte do vídeo, parte da transcrição, parte da sacada no Instagram. Por que você acha que todos esses grandes produtores de conteúdo estão no podcast? Primo Rico está no podcast, Flávio Augusto, Geração de Valor, está no podcast, Me Poupe, acho que está no podcast também. Enfim, todos esses grandes players estão no podcast. Se eles estão, é porque tem algo muito bom lá, tá bom? Tem empresas gigantes fazendo fortunas em cima do podcast. Eu trouxe a questão do podcast só como um dos exemplos para falar que muitas vezes o professor não produz o conteúdo por desconhecer. Eu sempre dou o exemplo também da live da ProAluno, que muitos professores não fazem, é uma forma tão simples, né? É entrar, fazer, já vai ficar gravado, pode usar o slide como eu estou usando, pode transmitir para o YouTube, pode transmitir para o Facebook, enfim, tem uma série de funcionalidades, mas não faz por simplesmente desconhecer como fazer um conteúdo. Então, o conteúdo ainda é uma grande fonte de atração. E você vai entender melhor quando eu falar do meu case e do case da ProAluno. Tá bom? Se der tempo, eu falo dos dois. Se não, fica só no case da ProAluno e a gente passa para as perguntas. Pessoal, até aqui, tá interessante para vocês? Está fazendo sentido? Ou tá muito distante do que você está pensando? Só para me dar o feedback aqui para eu poder continuar ou mudar alguma coisa. Show, continua. Valeu. Pessoal, fala aqui da cidade para a gente poder saber. Eu sei que o professor Helder está na Bahia, é isso, professor? Falem aí a cidade, por favor. Eu estou falando de Fortaleza, tá bom? Nem me apresentei, né? Fui falando. Quando eu for falar do meu case, aí eu falo sobre mim um pouquinho. Josi, você é de Fortaleza, que bom. Qualquer dia desse vai conhecer a sede da ProAluno, tá convidadíssima. Marcelo, Lavras, Minas Gerais. Anderson, a gente já se acha, Anderson. Dom Pedro, Maranhão. Massa. Ji Paraná, Terra Santa, Pará, Surubim, Fabiana, São Paulo, Fabiana, que bom. É o Surubim. Pernambuco, Maceió, tá nos dois. Hoje está onde, Helder? Alagoas, show. Show. Pessoal, vocês estão vendo aqui o poder do conteúdo gratuito, né? Conseguir reunir gente do Brasil todo, né? Aqui eu já fiz live para aluno, para 100, 200 pessoas, né? Isso no ano passado, né? A gente conseguiu colocar mais de 200. Teve professor que já conseguiu colocar 400 pessoas. E já vou falar aqui do segundo erro, né? O primeiro é desconhecer a forma das formas, né? Ficar muito focado repetir o que todo mundo está fazendo. E é claro que você pode copiar, isso é lógico, né? Eu não gosto de criticar essa coisa. Essa coisa de fazer live às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã. Meu amigo, tá dando certo, faça também. O problema é você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e não dar sua cara para isso. Vai fazer o podcast? Faça um podcast com sua cara, o que você gosta de falar, tá bom? O que você gosta de falar. Deixa eu ver se eu consigo diminuir tudo de uma vez aqui, mas não consigo não. Para caber tudo aqui. Então, falando do primeiro erro, desconhecer as formas de conteúdo, né? Eu estou escrevendo agora um e-book que eu acho que vai virar livro, que eu falo bastante sobre os tipos de conteúdo que você pode fazer, né? Eu acho que em 2 meses, mais ou menos, eu concluo e coloco aí no ar para vocês.
Mas lá eu falo dos webinars, né? Vou falar de, por exemplo, 20 tipos de webinar que você pode fazer. Você pode fazer um webinar só de perguntas e respostas sobre apresentação de conteúdo, de conteúdo, né? Você pode fazer um webinar com 2 pessoas, um interview, né? Uma entrevista, enfim. Só de webinar você tem mais de 20 formas de fazer. Imagina os outros conteúdos, tá bom? Mas vamos lá. Desconhecimento das formas de se fazer conteúdo. Pesquise que você vai achar um manancial de forma de produzir conteúdo, tá bom? O segundo erro é, isso eu cometi algumas vezes, não vou negar, né? O segundo erro é a falta de continuidade, né? Continuidade, né? PA de novo, é B, caramba, B, falta de continuidade, né? Muita gente começa e para pelo meio do caminho no seu conteúdo. Por quê? Porque é difícil, conteúdo não é fácil. Você acha que para fazer esse conteúdo aqui, tive que chegar mais cedo em casa, depois de um dia de trabalho, cheguei um pouquinho mais cedo, fui pesquisar, fui ler, fui organizar as ideias, porque conteúdo não é fácil, mas conteúdo vale a pena. E o que acontece? Pelo fato de ser difícil, pouca gente continua. E pelo fato de não continuar, vai dizer o quê? Que não deu certo. No meu podcast, por exemplo, o Superacast, teve um dos episódios que foram baixados mais de 20 mil vezes, né? Era um podcast que foi uma estratégia que eu usei. Vou contar aqui para vocês, né? Eu ia falar lá no case, vamos falar aqui, né? 20 mil vezes, mais ou menos 20 mil vezes. Era o podcast. Som. Voltou. Pessoal, não tem jeito, né? A internet, a gente vive num país que a gente compra uma coisa e entrega outra, né? Internet que tem 50 mega, eu acho que não é só aqui, mas, enfim, vai ficar gravado e qualquer coisa vocês pegam aí a gravação. Pessoal, vamos lá. Então, a estratégia que eu usei no podcast foi usar o nome do Zeca Pagodinho, né? E como era no SoundCloud, né? No SoundCloud, as pessoas pesquisavam o Zeca Pagodinho e achavam meu podcast, que era a falácia do Zeca Pagodinho, uma coisa assim. E aí, viralizou esse podcast, tive muita conversão em cima disso, né? Falta de continuidade. E um dos motivos da falta de continuidade é realmente a dificuldade, e a outra é não encontrar a maneira mais confortável de comunicar. Eu, por exemplo, uma das minhas maneiras mais confortáveis para mim é escrever. Por isso que um dos meus cases, quando eu falar do meu case, eu vou falar como eu utilizei esses canais de conhecimento gratuito, tá bom? Então, entender que é algo a longo prazo, toda a construção de conteúdo gratuito é a longo prazo, e encontrar primeiro algo que seja fácil para você fazer, pelo menos nisso. Se é escrever, se é falar em vídeo, se é fazer entrevista, se é falar só em áudio, enfim, fazer post, enfim. Ache alguma coisa que você faça com continuidade. Vou falar um terceiro, que para mim é o que eu vejo praticamente todos os professores cometendo esse erro. É impressionante, é algo tão simples, né? Tão simples, mas que, enfim, vou colocar aqui para você e você vai me dizer se comete ou não esse erro, né? Na produção de conteúdo. Que não ficou verde, vamos manter o padrão aqui, né, pessoal? Que é... calma aí. Vermelho. Que é, agora sim, não capturar o lead, né? Não capturar o lead. Então, você produz conteúdo e eu lhe pergunto, quantos leads você tem na sua lista, né? Na sua base? Quantas pessoas você consegue se comunicar na hora que você quer? Né? Às vezes o professor tem 10 mil seguidores, 10, 20, 30 mil seguidores, eu pergunto. Isso eu já perguntei diversas vezes. Não, tá certo, muitos seguidores e tal, mas se você quiser mandar um e-mail agora, para quantas pessoas você consegue mandar? Se você quiser mandar um WhatsApp, para quantas pessoas você vai conseguir mandar seu WhatsApp?
Então, produzir conteúdo sem capturar lead, sem capturar contato, é uma grande perda de tempo, né? É uma grande perda de tempo. Ah, Ranieri, mas todo conteúdo que eu for produzir, eu devo capturar lead? Não todo, mas a maioria sim. Por exemplo, aqui eu tenho o e-mail de vocês, o e-mail, o contato de todos vocês aqui, e numa posterior live, num momento posterior, eu posso entrar em contato com todos vocês, oferecendo mais um produto da ProAluno, falando de mais uma novidade, enfim. Todo evento que eu faço, né, eu tento fazer isso, né, tento gerar conteúdo, aliás, tento capturar esse lead para manter essa relação. E aqui a gente vai no terceiro erro, né, vou voltar já no capturou lead, mas a gente pensa no terceiro erro. Não mantém relação. Não mantém relacionamento. Não mantém relacionamento com o lead. Ou seja, o que é manter relacionamento? É conseguir conversar com o lead, saber suas dores, saber suas dificuldades, saber o que está precisando. Para quê? Para que você consiga produzir um material que atenda perfeitamente às suas necessidades. E assim, quando você captura o lead, mantém o relacionamento, você vai poder produzir conteúdos muito mais alinhados com o que o aluno necessita. E eu queria perguntar para vocês aqui, qual desses problemas, o que está em vermelho aqui, qual para você é a principal barreira? É desconhecer as formas, é a falta de continuidade, é não capturar lead, é não manter relacionamento? Fala aqui para mim, para eu poder entender para você qual é o principal problema. Por favor, pode escolher mais de uma também. Desconhecimento das formas. Só o Helder, ninguém mais. E aí, pessoal, pode falar aí, pode falar. Ah, também desconhecimento, beleza. Eu gosto muito desse assunto porque, e a gente vai falar já, foi tudo que eu construí praticamente foi por meio de conteúdo. Então, tenho que estudar bastante para poder estar me antecipando ao que está acontecendo e fazendo o que está dando certo, né? No meu caso, não iniciar, querer fazer tudo muito perfeito. Josi, isso é um grande... Eu também tenho um pouquinho disso, né? Mas eu parei com isso, deve ter uns 4, 5 anos, que é querer fazer tudo perfeito, e isso atrapalha muito, né? Eu poderia aqui pensar em fazer um cenário aqui com uma estante de livro, não, mas eu estou já fazendo o meu conteúdo aqui desse jeito, porque o mais importante é executar, né? E vai melhorando. Tem uma frase que eu gosto muito, que não sei se é do Mark Zuckerberg, não sei se é do Steve Jobs, mas se está perfeito, grave isso, se está perfeito, está atrasado. Grave isso. Se está perfeito, está atrasado, pode ter certeza absoluta. Quando eu lancei a ProAluno, por exemplo, eu tive várias críticas, várias mesmo, gente falando que achava erro de grafia, né, no site, dando bug direto, enfim. E é claro que eu me abalei um pouco no começo, mas depois que eu canalizei isso, se está perfeito, está atrasado, ó, agora para mim, lanço mesmo um produto, faço teste, retesto, e para mim tem dado muito certo e vai dar certo para você também, tá bom? Desconhecimento das formas, falta de continuidade, não captura. E eu estou vendo que esse problema é um grande problema também, né? Achar o que as pessoas vão achar, meu conteúdo não é tão bom assim, cara, isso aí realmente é uma grande barreira, não só para professor, mas para a maioria dos profissionais que querem se lançar na internet, tá bom? Mas se eu for dar um conselho, lance, avalie, escute e reavalie, mas lance, né? Se você lançar perfeito, tá muito atrasado, tá bom? Vou até escrever isso, acho que vale a pena escrever. Se tá perfeito, vamos colocar isso bem grande aqui. Vamos colocar, se tá perfeito, está atrasado.
Anote isso e leve para a sua vida. Se está perfeito, está atrasado. Porque é um clichê dizer que a gente vive num mundo acelerado, mas os clichês estão cheios de verdade, né? Coma pouco, caminhe muito, fale pouco, discute menos. Os clichês estão cheios de verdade. E um dos clichês que eu gosto é: se está perfeito, está atrasado. Está atrasadíssimo. Então não se apegue nisso para não produzir seu material. Pessoal, então eu vi aqui que a maioria está com medo, né? Não coloquei aqui, mas tem esse medo de não estar perfeito, perfeccionismo, etc. E desconhecimento das formas de se produzir conteúdo. Então, eu posso até pensar que nosso próximo encontro será sobre as formas de produção de conteúdo, tá bom? Mas aqui mesmo aqui na nosso próximo slide, eu vou falar do meu case, para que você entenda um pouquinho como eu produzir conteúdo na internet. Aí já pode clarear um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Case, eu vou chamar Case Ronieri, né? Não é nada narcisista não, é só para ficar mais fácil de eu saber do que eu estou falando. Beleza? Só um instantinho, acho que a gente tava no azul, né? Ó, questão de perfeccionismo, né? Ó, vou botar aqui no azul. Então, Case Ronieri. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, né, que não me conhece da internet, e só para, sei lá, eu não sei o nível de conhecimento da maioria aqui, mas em 2015, 2014, 2015, eu comecei a colocar conteúdos na internet. Mas eu comecei de uma forma muito diferente. O meu primeiro conteúdo de impacto, assim, de relevância na internet foi... Deixa eu colocar aqui, acho que agora é vermelho. Mas eu vou colocar um verdinho. Foi o meu primeiro material gratuito, entre aspas, né? Mas um material que foi pago, mas é um material de baixo custo, foi um livro. O livro chamado Finalmente Concursado. Finalmente Concursado. Tá? Esse foi o meu primeiro contato que me levou... Tá errado aí, né? Finalmente concursado. Foi o que me levou para a internet. Por quê? Vou contar. Eu tinha um projeto de fazer palestras, né? E eu vi um conteúdo do Roberto Chiniachik, esse autor de livro, palestrante, etc., falando que, ó, se você quiser fazer palestra, você tem que fazer um livro primeiro. Aí lá vai eu fazer um livro. Passei, acho que mais ou menos 6 a 8 meses fazendo esse livro. E quando eu lancei o livro, eu percebi uma coisa, que eu não estava na internet. E isso, para mim, foi muito ruim. Por quê? Porque as pessoas tentavam me encontrar, viam o livro, tentavam me encontrar e não me achavam. Aí eu fui correr atrás, fazer Instagram e Face e blog, né? Aí foi quando eu fiz o meu blog chamado Nada Criativo, mas RonieroMiranda.com. RonieroMiranda.com. Foi por meio desse blog que eu iniciei na internet. Só que a minha grande sacada desse blog, né, foi o quê? Minha grande sacada, que hoje eu na época eu não entendia, né? Mas hoje eu entendi. Foi construir artigos extremamente relevantes, né? Extremamente relevante para quem? Para o meu público. Então, eu identifiquei um público, é um erro muito grande não identificar o público, identifiquei meu público e pesquisei onde? Pesquisei no Google, mais especificamente, aqui é uma dica aqui, não sei se todo mundo conhece, mas no Google Trends, praticamente todos os meus artigos eu analisava no Google Trends quais eram as pesquisas que os alunos estavam fazendo em cima em cima de concurso, né? E foi o que eu fiz. Identifiquei qual era o assunto que estava mais bombando e resolvi, vou escrever os artigos mais fodásticos em relação a esse assunto. E fiz. E aí, pessoal, desculpa pela queda, tá bom? Desculpa aí pela queda. Caiu de novo, mas já voltamos aqui. Então, estava falando
Estava falando do meu case, né? Em relação a... Eu comecei pela internet, comecei com um blog, porque era a maneira mais fácil de eu me comunicar. E também na época não era tão fácil assim gravar um vídeo, também não estava tão na moda assim vídeo, né? E foi o que eu fiz. Pesquisei bastante para saber quais eram os temas mais relevantes e um dos temas que eu usei foi justamente esse, né? Um artigo chamado Como Revisar de Verdade. Esse artigo tinha mais, ainda hoje está lá, né? Mas tinha mais ou menos 2.000 palavras. É um artigo longo, né? É um artigo que muitos alunos não têm o costume, inclusive, né, de pesquisar. Mas para você ter uma ideia, esse artigo, em um único dia, me rendeu mais de 3.000 visitas em um site no meu blog. Novíssimo, né? Não tinha propaganda, não tinha parceria, não tinha nada, né? Mas porque eu peguei a onda, soube surfar a onda, eu consegui 3.000 visitas. Mas infelizmente, nessa época, né? Nessa época, eu ainda não tinha algo que, para mim, hoje é meio que inconcebível, produzir alguma coisa e não ter algo para vender posteriormente. Isso, para mim, é um erro também fatal. Mas eu não tinha nada para vender naquele momento. Tinha o meu livro e tal, mas, enfim, mas não tinha nenhum curso, não tinha uma mentoria, não tinha nada nesse momento, né? Mas depois que eu vi que estava dando certo, eu comecei a produzir mais conteúdos relevantes como esse, e o site começou a ter uma relevância muito grande para os concurseiros. Foi aí que ligou a minhas anteninhas, né? E comecei a capturar os e-mails. Em todo canto que você anda lá, tem um local para você colocar seu e-mail. E foi assim que eu construí a minha primeira lista de contatos. Foi daí que eu consegui construir minha primeira lista de contatos. Eu vendi alguns produtos, mas um dos produtos que eu posso falar que foi de extremo sucesso foi uma mentoria que na época custava, uma mentoria de um mês, mais ou menos, custava em torno de R$ 1.200, né? Essa mentoria. O que eu fiz? É uma coisa bem básica, né? Mas interessante. Do site que levava para o meu artigo, do meu artigo levava para o cadastro de e-mail, do e-mail levava para a venda do meu curso, né? E vendia por lá mesmo, não tinha site, não tinha nada, vendia por lá mesmo, né? Mandava e-mail e tal. Isso aqui eu consegui vender no relacionamento, na troca de e-mail, consegui vender em 24 horas, praticamente, 24 horas, 10 mentorias, né? 10 mentorias de R$ 1.200. Então, nada mal para quem não sabia nada de internet, praticamente. Para quem estava somente quase que no achismo, né? Produzindo conteúdo, mas quando eu entendi que o conteúdo de relevância, que o público certo e para o que o público estava querendo, aí o jogo mudou completamente. E foi daí, aqui, assim, a gente não tem tanto tempo para destrinchar tudo que aconteceu nesse período, mas foi por conta desse case aqui que eu construí duas coisas. Que eu construí uma grande lista de e-mails. Eu acho que nessa época eu cheguei a ter, por conta desse blog 5 mil contatos de e-mail, sem gastar R$ 1 de propaganda, 5 mil contatos de e-mail. E desses 5 mil contatos, eu consegui duas coisas. Consegui vender alguns cursos, inclusive essa mentoria, e consegui os primeiros clientes para os primeiros professores da ProAluno. Foi desse conteúdo gratuito. Que no começo eu nem tinha essa noção que eu conseguiria fazer isso. E depois eu fiz tudo que eu estou ensinando para vocês aqui. Depois de estudar, de pensar, né, de saber o que fazer, depois eu fiz tudo que eu estou falando. Eu produzi podcast, colocava no blog, eu produzi podcast, fazia transcrição, os vídeos no YouTube que eu comecei a produzir, coloquei no blog, enfim, eu consegui criar uma rede de produção de conteúdo em cima desse blog. E foi
com essa experiência, né, eu passei mais de 1 ano e pouquinho fazendo isso, com essa experiência, eu consegui transferir essa experiência para produzir os primeiros resultados da ProAluno. Então, aqui eu falei do blog, falei do podcast, basicamente do blog e do podcast. E agora eu quero falar um pouquinho do case da ProAluno, que eu utilizei 2 ou 3 formas de conteúdo gratuito que para mim fizeram toda a diferença, tá bom? E aí a gente abre, depois disso a gente abre para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, ou pergunta em relação a isso, a gente abre aqui para responder. Vamos colocar aqui case ProAluno, que vocês também fazem parte um pouquinho do case ProAluno, vocês vão entender já por quê. Case ProAluno. O case ProAluno. A ProAluno tem uma característica interessante, que eu tinha 2 clientes, que era o aluno e o professor. Quando eu tinha meu blog, eu só tinha um cliente, que é o aluno. E a ProAluno, como é um marketplace, né, como é um local de troca, né, eu tinha 2 clientes. Então eu tinha que resolver o famoso dilema do ovo da galinha. Quem eu ia colocar primeiro? O professor ou o aluno? Professor ou o aluno? E isso, para mim, eu resolvi da seguinte forma: produzindo conteúdo. Mais uma vez, produzindo conteúdo e sem gastar R$1. Hoje em dia, eu teria que gastar uma boa grana. Mas foi o que eu fiz. Escrevi um e-book. E se vocês... Eu acho que até uma das pessoas que se inscreveram nessa live baixaram esse e-book. Eu estava analisando um e-book chamado O Futuro da Sala de Aula. Esse e-book foi baixado mais ou menos por umas 200 pessoas, né? Mais ou menos. E quem baixava esse e-book era convidado para conhecer a ProAluno e se cadastrava. E com isso, eu cadastrei mais ou menos 50 professores. E assim eu resolvi o problema do ovo da galinha. Tinha meus 50 professores cadastrados. Assim, eu peguei minha lista de 5.000 contatos e apresentei para eles quem? A ProAluno. Entenderam como é que funcionou? Produção de conteúdo, tudo na base de produção de conteúdo. E mais uma vez aqui eu não gastei R$1 de conteúdo. E aqui eu vou falar, esse aqui foi a primeira forma que eu achei de colocar os primeiros professores na ProAluno. Existe um livro chamado 19 canais de tração, coisa assim, né? Que ele fala de vários canais de tração. E ele fala uma coisa que eu acredito muito. De tempos em tempos você tem que testar outros canais de tração porque ele vai secando, né? Mas o e-book é algo que ainda dá muito, muito certo, né? Mas esse foi o primeiro. Mas, paralelamente ao e-book, eu usei algo que muita gente se esquece, né? Que é o boca a boca. Eu convidei mais ou menos uns 10 professores e pedia para cada professor convidar 1 ou 2 amigos. E com isso, eu consegui mais ou menos uns 50 professores. Então, 50 professores por meio do e-book, mais 50 professores por meio do boca a boca, que é uma forma de conteúdo. E existem técnicas para isso, né? Para incentivar o boca a boca, incentivar que fale bem de você. E posso até falar alguma coisa aqui, né? Mas não sei se é o espaço. Mas incentive o seu aluno a falar de você, incentive a ele falar sobre o seu material. Existem diversas formas de falar isso. Por exemplo, vamos falar de uma só, né? Quem aqui tem uma hashtag que é própria? Uma hashtag que é própria. Quem aqui? Diga eu ou eu não tenho, por favor, para eu saber. Eu tenho uma hashtag que é minha, que eu criei. Porque a hashtag é uma das... Pode colocar aí, por favor. Eu não tenho. Helder, eu acho que tem. Acho que eu já vi o Helder colocando ela em algum local. A hashtag é uma das formas poderosíssimas de alguém falar de você, mesmo indiretamente, né? Uma forma poderosíssima. E já vou testar aqui com vocês se isso tem sentido realmente para vocês. Se realmente tem sentido. Já eu testo aqui. Esperando alguém digitar aí no Instagram. Pronto. Quer saber o que eu tenho a dizer? Por quê? Eu tenho uma frase, faço camisas com a frase na frente e minha logo atrás. E acredito que eles compram. Eu vi essa camisa, muito show, muito show. Aproveito para tentar resumir essa frase numa hashtag. Por quê? Para as pessoas
seguirem a sua hashtag e acharem o seu conteúdo e compartilharem. Quando compartilha, sua hashtag vai junto. E é uma forma de amplificar. Se vocês prestarem atenção, todo evento de marketing, todo evento de vendas, de tecnologia, tem uma hashtag acoplada a esse evento. Não existe um evento grande de marketing que ele não utilize uma hashtag. Por quê? Porque ele sabe que isso é o boca a boca do século XXI. É a hashtag. Porque é uma forma... Eu tenho nas divulgações do meu esposo. Bacana. Mas facilita muito, você não tem ideia, né? Facilita muito. É o boca a boca. Na época eu usei o boca a boca mesmo, né? Ligando, mandando WhatsApp, bastante WhatsApp na época, né? Mas enfim, foi o boca a boca. Mas hoje, o nosso boca a boca é uma hashtag. Isso aqui eu tô falando, é só uma dicasinha, mas tem pelo menos mais umas 10 dicas de como você pode utilizar o poder do boca a boca para aumentar, capturar mais alunos. Tudo aqui é para falar de capturar aluno, beleza? Então, o boca a boca é uma grande forma de capturar aluno, tá bom? E vamos testar aqui, ver se vocês... Vamos ver aqui, ó. Vocês lembram aqui que no comecinho que eu falei o quê? Que 80% das pessoas só vê e assiste, né? Outras pessoas começam e terminam, mas só 5% são as pessoas que fazem realmente acontecer, tá bom? 5%. Eu quero ver se isso ficou realmente na mente de vocês e eu queria que quem tivesse aqui postasse uma foto para eu ver no seu Instagram, para eu ver com a seguinte hashtag. Vamos ver se isso, né, com a hashtag. E eu quero até saber de vocês. O que vocês acham dessa hashtag aqui? Bora ensinar. Bora ensinar. Vou botar de azul aqui. O que vocês acham dessa hashtag aqui para o aluno? Bora ensinar, né? Uma coisa rápida, né? Bora ensinar. O que vocês acham? Bacana. Bom feedback. Boa. O que tu acha, Fernando? Fabiana, Josi, Lia, Raul, Wilfred, né? Wilfred Batista. Você acha, Josi? Bora ensinar. Estou criando a Proibido Esquecer. Massa, Fernando. Gostei. Então, vamos ver se dá certo, pessoal. Tire uma foto Bora Ensinar. Pode tirar uma foto aí do seu celular. Me marcar lá, marco Bora Ensinar. Tira lá, bota no feed ou bota no Stories. Quero ver se eu consigo achar essa live aqui, esse webinar, por meio da hashtag, por meio do compartilhamento hashtag. Pode tirar, fica à vontade, tirar uma foto e me marca lá, Bora Ensinar, para ver se a gente se colocar na prática o que a gente está aprendendo aqui. Pode ser? Diga aqui, sim, eu vou colocar. Helder, posso contar com você? Professor Ivan, posso contar? Bora. Show. Podem tirar foto aí, tá bom? Bora ensinar. Que para vocês entenderem, né? E verem, até conhecerem um ao outro, né? Com uma simples hashtag, você conseguir formar esse network, essa comunidade por meio de uma simples hashtag, tá ok? Pense nisso, né? Vou tirar aqui a minha, vou compartilhar com você. Mais uma queda, vai ser a última. Foi pegar o celular. Cadê o nosso Bora Ensinar? Deixa eu botar aqui de novo. Acho que caiu. Hashtag Bora Ensinar. Pronto, pode tirar aí. Tá bom? Pessoal, vamos finalizar aqui com algumas dúvidas, tá bom? Botar uns 10 minutinhos aí para se alguém tiver alguma dúvida sobre esse conteúdo. 1 hora não dá para falar quase nada. Cada assunto desse aí dava para a gente explodir ele aqui em mais 2, 3 horas. Mas eu prometo, é um compromisso que eu tenho com vocês de estar produzindo conteúdos cada vez mais específicos para ir aprofundando em cada um deles. Pelo que eu notei sobre a possibilidade, né, quais são as possibilidades de produzir conteúdo,
vou preparar um material para que seja a nossa próxima aula, tá bom? Um tema também que eu acho interessante para vocês é falar sobre objeções, né? Como quebrar a objeção de aluno. Talvez seja essa, de como produzir conteúdo, ou sobre objeções. Vou ver aí qual é o melhor. Mas, pessoal, tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que que eu possa esclarecer para vocês sobre esse conteúdo ou sobre outro? Pode ficar à vontade aí para perguntar, tá bom? Porque eu estou aqui, mais 10 minutinhos a gente encerra. Mais de uma hora aqui de papo, contando aí com as quedas, mas foi mais de uma hora de papo. Espero que tenham gostado, mas eu queria encerrar com as perguntas, que eu quero entender quais são as dúvidas, se teve dúvida ou se não ficou tudo claro. Eu sei que cada assunto dá para esclarecer mais ainda, né? Deixa eu ver, por exemplo, se a gente for falar aqui de conteúdo pago, a gente podia passar aqui 2 horas falando de conteúdo pago. Se a gente for falar aqui de podcast, né? Podia dar uma aula só sobre podcast para você. Enfim, tem algo sobre passo a passo para se criar seu curso online? Tem sim. Se você for nessa página aqui, ó. Se você for nessa página, aqui na página, essa aqui, ó, proluno.com.br/ensine, na parte superior vai ter um botãozinho lá, 5 passos para você lançar o seu primeiro curso online. Pode clicar lá, que é gratuito, você se inscreve lá e assiste, tá bom? A do meu esposo é melhor que seguro. Bacana, bacana. Alguém, mais alguma dúvida? Fernando, baixa lá, que é um material bem bacana. Alguma dúvida, pessoal? Senão a gente pode encerrar aqui. Vou disponibilizar, acho que na segunda, na terça-feira deve estar disponibilizada a gravação. Beleza? E, Helder, cara, quero contar com você. Tem várias, bora ensinar. Não, já tem, eu estou colocando algumas, e é uma coisa que eu quero falar para vocês, ó. Não se preocupe se a hashtag que você está usando, ela já é usada. Assim, mas você tem que ver lá. Se tiver 50, 100, 80, não sei muito bem o número, mas se tiver essa média aí, use e faça ela bombar com o seu nome, tá bom? O que você não vai poder usar é uma ferramenta, por exemplo, sei lá, uma hashtag curso online. Não, se você for usar essa, tem aí milhares, beleza? Então, pode usar uma hashtag que já tem algumas pessoas usando, não se preocupe, mas não pode estar muito. Tem sim, Helder, tem sim. Eu vou fazer isso, tá bom? E dependendo do professor, a gente faz esse serviço para você. Não se preocupe não, tá bom? Eu fiz isso hoje. Eu gravei uma onda, tirei o áudio, vou ver se dá para aproveitar no podcast, mas dá sim. Vai depender da internet, né? Se a internet estiver boa, tá ok? Assim, uma coisa, assim, o que a gente pode fazer com você é tirar o áudio e entregar o áudio. Aí, produzir o podcast, aí é outra coisa, tá bom? Eu posso dar uma dica de como produzir, tá ok? Hoje tá muito mais fácil, Tá bom, Helder? Vale a pena, cara, vale a pena. Inclusive, Helder, eu vou revelar aqui, o meu podcast vai se chamar, deixa eu colocar aqui, vai se chamar podcast Professor Empreendedor. E todos os professores que tiverem uma boa, deixa eu botar outra cor aqui só para destacar. Professor empreendedor. E todo professor que tiver uma pegada um pouco diferente na Produno, eu vou chamar para o podcast, né? Chamei já o Soares, já gravou, vou ver se ficou bom, vou analisar o áudio. Chamei a professora K. Cardoso, uma professora de farmácia para concurso que tem excelentes vendas, né? Excelentes vendas. Aí, quero lhe chamar, Helder, eu acho que você já... acho que a gente consegue fazer um podcast muito massa. A ideia é pegar esse podcast, trazer cases, né? Professor, como é que você fez isso? Como é que você usou seu conteúdo? Como é que você divulgou? Como é seu público? Como você escolheu essas coisas, né? Para o outro professor pegar e ter a sacada e botar para frente também. Tá bom? Explica a palavra case. Case para aluno, case...
Case é um aportuguesamento, né? É um caso, né? Estudo de caso, exatamente. É isso, né? É um portuguesamento. Depois dessa live, fiquei mais confiante para fazer meu curso, para postar na plataforma. Já tenho uma escola de informática aqui em Terra Santa, que essa semana completou 1 ano, agora eu vou me arriscar nesse novo universo. Anderson, cara, o online é um mundo, né? O Helder pode falar sobre isso, né? Tá no mundo online é você eliminar a barreira que não é para existir mais. Então, no ano de 2019, não, você pode vender seus cursos para Quixeramobim, para o Rio Grande do Sul, enfim. Eu sempre falo do professor do Rio Grande do Sul que vendeu para um aluno de Medicilândia, do Pará, né? Eu achei muito massa isso, né? Um cara lá no Rio Grande do Sul, do Pará. Mas hoje, isso era no começo, mas hoje isso aí acontece todo dia. Professores do Sul vendendo para o Norte, do Norte vendendo para o Sul, enfim. Você explode a sua cabeça isso, né? Quando você pensa nisso. Posso contactar aluno do Brasil inteiro. E escala. E a grande palavra aqui você tem que decorar é escala. 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 Repita comigo. Escala. Escala. O que você tem que ter é escala. O que é escala? Você não precisar... O que é escala? Você não precisar gastar horas para... gastar a quantidade de horas para ganhar a mesma quantidade de dinheiro. Com a quantidade de horas X, você pode multiplicar por 10, 100, 300 vezes o seu ganho. Isso que é escala no mundo online. Tá ok? Estou ouvindo essa palavra, você mandou exatamente escala. Exatamente, Anderson. Exatamente. Mas é escala, cara. Escala. Pense aqui, professor Helder, professor Anderson, pense aí qual site do Brasil, eu faço uma aposta com vocês, que tem mais de 1.000 professores cadastrados para cursos online, professores mesmo, não produtor de conteúdo, tá bom? Não produtor de conteúdo. Estou falando de professor realmente. Professor. O Estratégia não tem mais de 1.000 professores cadastrados, o AlphaCon não tem mais de 1.000 professores cadastrados, nenhum site tem 1.000 professores cadastrados. Por quê? Porque não pensam em escala. Eles pensam em escala para aluno, não para professor, né? Estou reinventando isso, aliás, mudando a concepção da coisa, né? Faz um com esse vender para muitos, né? Faz os aperfeiçoamentos, uma versão ampliada, etc. Não entendi, Josi, eu acho que não sei entender. Faz um e com esse, vender para muitos. Exatamente, exatamente. Agora entendi. Pô, bacana. Obrigado, Eldo, pela presença. Obrigado, Anderson. Obrigado, Gisele. Obrigado, Ivan. Obrigado, Josi. Obrigado, Lia, que ficou mais calada. Obrigado, Raul, também ficou um pouquinho mais calado. Wilfred, eu acho que estou falando certo. Obrigado a todos que estão por aqui. Pode ter certeza que eu faço isso com o maior carinho do mundo. Faço isso porque eu gosto, mesmo cansado, mesmo com a agenda apertada, mas tiro tempo para vocês porque eu tenho certeza absoluta que por meio de vocês, por meio de professores, eu estou impactando muitos alunos aí. Quem sabe milhares. Se cada um daqui aplicar um pouquinho do que eu falei aqui, nós temos aí com certeza milhares de alunos impactados e a gente está mudando a realidade aos pouquinhos, tá bom? Então, até a nossa próxima live. Talvez seja terça, talvez seja quinta, mas com certeza vou avisar para vocês, seja por e-mail, principalmente por e-mail, tá bom, pessoal? É uma forma que eu gosto muito de me comunicar, porque fica registrado, eu sei quem abriu, quem não abriu, quem não clicou, tá bom? Um grande abraço, eu fico à disposição. Grande abraço, tchau, tchau. Valeu. Marque lá, bora estudar, hashtag bora estudar, marque lá. Valeu, tchau.